E aí, pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai ver nesse vídeo uma decisão muito interessante, uma decisão necessária para a proteção da mãe e da criança. Essa decisão nova do Supremo Tribunal Federal, ela trata do termo inicial da licença maternidade quando a mãe ou o bebê tem aqui alguma condição que demande a permanência no hospital por um tempo para além do necessário. Nessa situação, o STF foi mergulhar e foi decidir aqui sobre qual é o momento que se inicia a licença maternidade. Se vai iniciar a partir do momento que a mãe tem alta, ou a partir do momento em que o bebê tem alta, ou a partir do momento em que os dois têm alta em conjunto. E a gente vai ver exatamente a estrutura dessa decisão do STF e trazer para vocês essa novidade. Sou o professor Tiago Nóbrega, sou professor de Direito Administrativo, sou procurador federal e a gente vai aqui estudar o que há de mais atual e interessante nas decisões do Supremo Tribunal Federal. Vamos lá? Pois bem, nós temos aqui, estamos diante da estrutura da licença maternidade a partir da alta hospitalar da mãe ou do bebê. A decisão foi essa decisão aqui na ADI 6.327 do Distrito Federal. O que é que nós temos aqui nesse cenário? Essa decisão, ela iniciou sua discussão a respeito das normas da CLT. E o que tem na CLT? Ó? O artigo 392, ele aponta: a empregada gestante tem direito à licença maternidade de 120 dias, sem prejuízo do emprego e do salário. A licença maternidade. Tem até a possibilidade da prorrogação, mas aqui vamos se ater à decisão do STF. No parágrafo 1º, ele aponta: ó, a empregada deve, mediante atestado médico, notificar o seu empregador da data de início do afastamento do emprego, que poderá ocorrer entre o 28º dia antes do parto e a ocorrência desse. Ou seja, a partir do momento em que tem uma antecipação aqui necessária ou até o momento do parto. Então, é esse aqui o momento em que ela vai comunicar e atestar ao empregador que ela vai sair e usufruir a licença maternidade. No parágrafo 2º, nós temos o seguinte: os períodos de repouso antes e depois do parto poderão ser aumentados em 2 semanas cada um mediante atestado médico. E aqui reside um dos problemas. E se eventualmente acontecer da mãe ficar internada para além de 2 semanas, ou o bebê ficar internado para além de 2 semanas, não existe muito sentido da licença maternidade ela acontecer e ela se iniciar quando a mãe e o bebê não estão juntos. E foi exatamente isso que o STF decidiu. O STF mergulhou aqui no problema, no fato como um todo, apontando que, olha, o termo inicial, o momento que vai se iniciar a licença maternidade é a partir do momento em que a mãe e o bebê eles têm alta em conjunto, a partir do momento que os dois vão ficar juntos. Veja só, aqui a decisão do STF. Aqui a situação foi exatamente aqui, uma situação da estrutura dos bebês prematuros. O que é que acontece nesse cenário aqui que está sendo apresentado? Aqui o bebê prematuro é aquele que vai demandar uma maior atenção da mãe. E se a mãe também tiver doente e que precisou ficar no hospital por mais tempo, ainda assim ela vai demandar, junto com a criança, uma maior atenção. Então não tem sentido da licença maternidade começar quando os dois, o bebê e a mãe, ainda não estão em contato um com o outro. Aí vamos aqui para a estrutura da decisão do Supremo Tribunal Federal. Vamos para cá, deixa eu pegar só a câmera para botar aqui. Olha só o que é que tem aqui. É a DI 63027, aqui a adesão do STF. A fim que seja protegida a maternidade, a infância e ampliada a convivência entre mães e bebês, em caso de internação hospitalar que supere o prazo de 2 semanas previsto no artigo 392, parágrafo 2º da CLT, foi aquele que a gente acabou de ver, e no artigo 93, parágrafo 3º do decreto 3048, o termo inicial aplicável à fruição da licença maternidade e o respectivo salário maternidade deve ser o dia da alta hospitalar da mãe
ou do recém-nascido, o que ocorrer por último, prorrogando-se ambos os benefícios por igual período ao da internação. Então, aqui ele está dizendo, olha, o termo inicial ele vai começar a partir da alta do último que estava no hospital. Então, é só a partir do último que eu vou iniciar. Se o bebê fica no hospital, precisando de atenção, a licença maternidade só vai começar a partir do momento que ele tem alta. Aí nós temos aqui, ó, continuando o STF. O direito da criança à convivência familiar deve ser colocado a salvo de toda forma de negligência e omissão estatal, consoante preconiza os artigos 6º, 201, inciso 2º, 203, inciso 1º e 227 da Constituição Federal, que trata lá da organização social, esses últimos artigos, e aqui, direito fundamental, direito social. Impondo-se a interpretação conforme a Constituição do parágrafo 1º do artigo 392 da CLT e do artigo 71 da Lei de Benefícios da Previdência Social. Aí nós temos aqui, ó. O termo inicial da licença maternidade e do respectivo salário maternidade a alta hospitalar do recém-nascido ou de sua mãe, o que ocorrer por último, prorrogando-se em todo o período os benefícios quando o período de internação exceder 2 semanas. Ou seja, o termo inicial é a partir da alta de ambos, mãe e bebê. Fechado assim? Qual é o problema? O problema é que nós temos que discutir a partir de agora. Tranquilo, professor, entendi bem. De fato, é uma situação interessante. O termo inicial, de fato, tem que começar a correr, tem que começar a contar a partir do momento em que a mãe e a criança têm contato. Compreendi bem isso. Mas vem cá, professor, e para o servidor público? E para a servidora pública? O que acontece? No caso da servidora pública, apesar do pedido aqui nessa ADI feita pelos partidos políticos se voltar à interpretação da CLT, da Lei de Benefícios e também da Lei 8.112, o Supremo Tribunal Federal, ele simplesmente esqueceu de decidir sobre servidores públicos, no caso, servidoras públicas. E aí, o que é que acontece no cenário que eu estou apresentando para vocês agora? Como existia uma necessidade de complementação e a interpretação jurídica na estrutura da administração federal fica a cargo da Advocacia Geral da União, órgão do qual sou integrante, sou membro, sou procurador federal, e aí nós temos, certo? Nós temos a construção da seguinte problemática, certo? Vejam só aqui o que é que eu vou trazer para vocês. Isso aqui é o problema que nós temos entre CLT e a Lei 8.112, que é basicamente o que vai fazer. Aí nós temos aqui, ó, é o parecer 5 de 2022 do DECOR, da Advocacia Geral da União, apontando o seguinte, ó. Diante do exposto, sugere-se que nas hipóteses de nascimento prematuro ou complicações do parto que ensejem prolongada internação, a licença maternidade das servidoras públicas regidas pela Lei 8.112 e das servidoras públicas temporárias, não é apenas da Lei 8.112, também as temporárias da Lei 8.745, seja contada a partir da alta hospitalar da mãe ou do filho recém-nascido, o que ocorrer por último, sem prejuízo da possibilidade de prorrogação ordinária prevista no artigo 12, a linha A, cumulado com o artigo 22, ambos da Lei 11.770 de 2008. Ou seja, a Advocacia Geral da União ampliou a decisão do STF para servidores públicos federais da Lei 8.112 e os servidores temporários. E aí, conhece essa decisão? Acha essa decisão interessante? Compartilhe aí com as mamães que precisam saber disso, e nós temos até uma possibilidade dessa decisão também se aplicar aos pais. Mas isso aí vai ficar para um outro vídeo. Se você tem curiosidade aqui para saber como é que pode eventualmente ser aplicado aos pais, já coloca aqui nos comentários, que eu quero ver se você conhece essa outra decisão relacionada com esse tema aqui. Tranquilo? Um cheiro no coração de vocês. Não esqueçam de colocar aqui kit do YouTube. Curta o vídeo, se inscreve no canal, que você vai ser notificado dos nossos próximos vídeos. Cheiro no coração de vocês e até a próxima.